A vida da amazonense Isabelle Nogueira sempre foi marcada por superar as expectativas alheias em nome de seus próprios desejos. Com uma trajetória pautada pela dedicação aos estudos e pela paixão pela dança, ela conquistou objetivos importantes ainda muito jovem, como o ingresso no curso de letras aos 16 anos e a conquista do posto de Cunhamporanga do Boi Garantido, título que ostenta com orgulho desde 2018. Hoje, aos 33 anos, ela mantém o mesmo entusiasmo de sempre. Respeitando o tempo de cada etapa, Isabelle agora volta suas energias para o poder da coletividade, buscando alavancar o seu estado e realizar os sonhos que nasceram do profundo orgulho de suas raízes. É fascinante observar como a trajetória da Isabelle Nogueira, essa figura que hoje se tornou um verdadeiro símbolo da cultura nortista para todo o Brasil, não é um fenômeno do acaso, mas sim o resultado de uma construção muito sólida e, acima de tudo, muito consciente. Quando a gente olha para essa jovem amazonense que aos 16 anos já ocupava uma cadeira em uma universidade cursando letras, percebe que a disciplina sempre foi a espinha dorsal de tudo o que ela realizou. Não estamos falando de alguém que caiu de paraquedas sob os holofotes, mas de uma mulher que muito antes da exposição nacional massiva, já carregava nas costas a responsabilidade de representar uma tradição tão complexa e vibrante quanto o Festival de Parintins. A jornada dela é um exemplo clássico de como a educação e o talento artístico, quando caminham lado a lado, podem abrir portas que antes pareciam intransponíveis para quem vem de fora do eixo Rio-São Paulo. Para entender quem é a Isabelle, precisamos voltar um pouco no tempo, para além da imagem que o grande público construiu dela nos últimos anos. Nascida em Manaus, ela sempre foi movida por uma inquietação que a tirava da zona de conforto. A dança, que para muitos é apenas um hobby, para ela sempre foi uma forma de comunicação política e cultural. Quando ela assume o posto de Cunhamporanga do Boi Garantido, em 2018, ela não estava apenas vestindo uma fantasia e dançando para uma plateia. Ela estava assumindo a responsabilidade de ser a representação da mulher guerreira, da força indígena e da alma cabocla na arena do Bumbódromo. Esse cargo não é para qualquer uma, exige uma preparação física absurda, um conhecimento profundo dos toadas da história do boi e, claro, uma conexão espiritual com o que o Garantido representa. A Isabelle trouxe uma leveza e, ao mesmo tempo, uma intensidade para esse posto que mudou a percepção de muitos sobre a importância da Cunhamporanga no espetáculo. Se a gente olhar para o histórico dela, é impossível não notar como a imagem pública da Isabelle sempre foi pautada pelo equilíbrio. Mesmo em momentos de extrema pressão, onde a competitividade do festival ou a exposição de reality shows testam a paciência de qualquer um, ela manteve uma postura que muitas vezes foi interpretada como serena, mas que na verdade é uma estratégia de sobrevivência e de manutenção de valores. Ela sempre fez questão de reafirmar que o seu lugar de fala não é um privilégio, mas uma conquista que veio de muito esforço. E aqui entra um ponto interessante, a correlação entre o que ela fazia lá atrás, no início da carreira, e o que ela busca agora. Antes, o foco era a performance, era o movimento, era o brilho na arena. Agora, ela utiliza todo esse capital cultural e essa visibilidade para um projeto de coletividade que vai muito além de si mesma. Ela percebeu, talvez melhor do que ninguém, que o título de Cunhamporanga é um passaporte, mas que a sua verdadeira missão é o desenvolvimento do seu estado. Eu particularmente acho que a trajetória da Isabelle Nogueira é um divisor de águas para a forma como o Brasil consome cultura regional. Por muito tempo, a cultura do Norte foi tratada como algo folclórico, quase como um adorno, algo que era lindo de ver na televisão, mas que não recebia o devido peso político ou econômico. A Isabelle, com a sua voz e a sua presença, obrigou o país a prestar atenção no Amazonas de uma forma diferente. Ela não é apenas uma influenciadora que posta fotos bonitas. Ela é uma embaixadora que entende que o seu sucesso pessoal só faz sentido se o estado do Amazonas estiver sendo discutido em instâncias maiores. Isso mostra que o cenário da televisão e da internet brasileira está finalmente abrindo espaço para narrativas que não dependem das grandes metrópoles para serem relevantes. A história dela é um lembrete constante de que o Brasil é muito maior do que os centros de poder tradicionais gostam de admitir. Analisando o passado dela, lembro de episódios onde a resiliência foi testada ao limite. O ambiente do Festival de Parintins, com toda a sua rivalidade histórica entre Garantido e Caprichoso, é um caldeirão de emoções. Quem sobrevive ali, quem consegue se manter relevante ano após ano, como ela fez, tem uma resiliência que vai muito além do comum. Ela aprendeu a lidar com críticas, com a pressão estética, com a cobrança por uma perfeição que é quase desumana. E, no entanto, ao vê-la hoje, aos 33 anos, a gente percebe que ela não se deixou endurecer pelo processo.
Pelo contrário, ela parece estar numa fase de maturidade onde o eu dá lugar ao nós. O que ela faz agora, esse movimento de alavancar o Estado, é uma evolução natural. Ela entende que se ela chegou onde chegou, é porque houve uma cultura inteira que a sustentou, uma ancestralidade que a impulsionou. É uma forma de retribuição que a gente vê poucas vezes em figuras públicas dessa magnitude. Muitos poderiam ter se perdido no caminho, caindo na armadilha do estrelato imediato e esquecendo as raízes. Mas a Isabelle parece ter uma bússola moral muito bem ajustada. O que ela representa hoje é a prova de que é possível ser uma mulher moderna, conectada com o mundo, sem precisar abrir mão da identidade. Na minha visão, o maior legado da Isabelle, até agora, não é um prêmio, uma capa de revista ou um contrato, mas sim essa capacidade de fazer com que o amazonense se sinta representado e orgulhoso no maior palco possível. E sendo muito sincero com vocês que me acompanham, eu acredito que o próximo passo dela será ainda mais ambicioso. Quando uma pessoa com essa clareza de propósito e com essa base intelectual começa a pensar em coletividade, o impacto que ela pode gerar no desenvolvimento regional é imenso. Ela passou da fase de buscar a aprovação alheia para a fase de ditar os próprios termos, e isso é o que separa as celebridades passageiras das figuras históricas. A Isabelle Nogueira, se continuar com esse pé no chão e essa visão estratégica que sempre demonstrou, tem tudo para ser não apenas uma voz do Amazonas, mas uma das principais vozes da nova geração de lideranças culturais deste país. É muito revigorante ver alguém que, mesmo cercada por tanta distração, mantém a essência intacta. O futuro dela não está escrito apenas nas estrelas, mas está sendo desenhado com muito suor, muita leitura e, acima de tudo, muito respeito à própria história. Fiquem de olho, porque essa mudança de postura da Isabelle, saindo da performance individual para o ativismo cultural e coletivo, é o que vai definir o próximo capítulo não só da vida dela, mas possivelmente da visibilidade da região norte no cenário nacional. É um movimento bonito de se ver, é inteligente, e acima de tudo, é necessário para um Brasil que tanto precisa valorizar suas origens. Bom, pessoal, é isso aí. Nosso canal é pequeno, mas está crescendo. E você que assistiu essa notícia, gostou? Pois é, eu amo fazer notícias e toda hora tem uma notícia nova. E você vai escolher qual aquela que você quer assistir. Mas já que você assistiu essa, dá um like pra mim, se inscreve, me ajude. Imagine se você tivesse um canal pequeno e precisasse de ajuda, alguém pedindo. Você ia querer, né? Pois eu preciso muito, não custa nada, ó. Não gasta nem a sua digital. O tempo que eu tô falando aqui, você já tinha se inscrito e deixado um like. Se quiser comentar, melhor ainda, tá bom? Toda hora tem uma notícia nova e eu fico super feliz quando eu recebo a notificação de que alguém deu like ou se inscreveu. Valeu pela força!